Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 3 de História do 8º ano. Lembrando que cada PET possui 4 semanas, totalizando aí um mês, né, para cada PET desse daí. A temática desse PET da quarta semana, ele vai tratar sobre os líderes da independência da América espanhola, né? Então a gente viu que começou um movimento aqui na América, onde os países decidiram, né, buscar a sua independência, principalmente econômica e política, não é? Bom, isso só foi possível graças a algumas influências, não foi? Uma das principais influências que contribuíram, né, para esses processos de independência aqui e por revoluções que ocorreram lá na Europa foi o seguinte, que eu sempre peço para vocês ficar atento sobre as influências do iluminismo, não é? O que é esse iluminismo? É o indivíduo pensar, né? Parar para pensar e falar, opa, o que será que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Começar esse questionamento, não é? Não se tornar uma máquina de trabalhar, não é? Principalmente o que? Esses iluministas aqui vão tentar abrir a cabeça de quem? Dos trabalhadores, não é? Professor, você vai deixar essa população te explorar? Normalmente, isso aqui vai de encontro a quais ideais? Ao ideal de liberdade e igualdade. E a gente viu que durante a Idade Média e Idade Moderna, houve uma sociedade estamental, né? O que é estamental? Era aquela que é dividida em classes, não é? Era dividida em 3 classes sociais, não é? Era assim que funcionava lá. E nessas 3 classes sociais a gente viu que tinha o clero, tinha os nobres e tinha os camponeses, né? Se não fosse através de muita luta, né, e dedicação da classe dos explorados, é capaz que até hoje a gente estaria vivendo nessa situação, né, do antigo regime, onde uma pequena parcela da população iria ter privilégios sobre os demais. Sendo assim, o que acontece? Pequenos grupos dos camponeses, ao longo do tempo, se transformaram em quem? Nos famosos burgueses, né? Quem são esses burgueses? Aqueles comerciantes do terceiro estado. Aí a gente viu que foram processos, que foi passando o tempo e eles conseguiram aquelas famosas revoluções burguesas, né? Revolução burguesa na Inglaterra, Revolução Inglesa na França. Qual que foi o objetivo dela? Romper com essa estrutura, né? E a partir dela criar-se um novo modelo de vida. Esse novo modelo de vida ou modo de produção se chama sistema capitalista. Quanto mais você trabalha e adquire capital ou dinheiro, mais a sua vida vai prosperar, não é? Porém, na teoria é muito tranquilo, mas na prática é assim que funciona? A gente percebe que não, né? Porque a maioria dos países vive num sistema capitalista e a gente percebe que muita gente ainda é explorado. Não é assim que funciona? Bom, isso aconteceu na Europa. Feitas essas revoluções, ela virou moda, não é? Algumas pessoas que estavam na Europa e vieram morar nas Américas, começam a ter contato com essas ideias, o que elas pensaram? Porque é o seguinte, se lá na Europa ainda existe, pôs fim a essa sociedade estamental do triângulo, aqui na América Espanhola também vai ocorrer isso. Como que ela vai ocorrer? Da mesma forma, ela vai ter uma pequena diferença. Eu vou apagar aqui só para a gente ilustrar essa parte aí. Além do iluminismo, que outro fator que contribuiu, para esse processo de independência? A gente viu que lá nas grandes navegações, o que ocorreu? Os países europeus saíram da Europa e foram buscar bens materiais nas Índias, porém o que aconteceu? Eles chegaram na América, não é? Atrás de bens materiais. Chegou aqui, o que eles pensaram? Opa, aqui tem, vamos dominar esse povo,
pegar suas riquezas, levar para a Europa e enriquecer nós, burgueses, né, que foram eles que patrocinou esse empreendimento, né, e também fazer o quê? Contribuir para aquele que é o maior representante do meu reino. Quem que é? O rei, não é? Então houve essa aliança aí do rei, mas a burguesia que constituiu no Estado Nacional, ou monarquia absoluta, não é? Ou monarquia parlamentar, como ocorre na Inglaterra. Então, a aliança desses dois era o quê? Agora lá na América tem muita coisa de riqueza, vamos fazer o quê? Buscar essas riquezas e trazer para cá, porque quanto mais riqueza o burguês tem, mais poder ele tem, e ao caminhar do tempo, ele vai adquirindo poder político, né? E o rei vai ter poder, e vai ter poder econômico e poder político. A gente vai perceber que vai chegar um tempo que essa aliança, o que a burguesia vai fazer? Ela vai dar uma rasteira no rei e vai assumir o poder, não é? Na idade contemporânea, a gente percebe que quase não tem rei, quem comanda são os grandes empresários. Né? Quem são os grandes empresários? Aqueles camponeses que se tornaram burgueses, fizeram aliança com o rei, formaram o país e depois fez o quê? Passou a rasteira no rei e assumiu o poder. Pensa, a escalada que eles não tiveram, né? Toda uma arquitetura e transformou o modo de vida da população no sistema capitalista. E até hoje eles estão no poder. Bom, aqui na América Espanhola, outro fator que contribuiu, iluminismo, e também, eu não terminei de concluir, outro fator importante é o que? A invasão napoleônica. Como assim? A invasão napoleônica? Napoleão não tinha, a gente não viu nas aulas anteriores, primeiro ele invadiu a Espanha e fez o quê? Arrancou o rei de lá e colocou o irmão dele, não é? José Bonaparte. Então nessa briga que teve Napoleão e as pessoas e os espanhóis, os governantes, o que vai acontecer? Antes um pouquinho da invasão napoleônica, como a América Espanhola era fiscalizada pelo governo espanhol, pelo rei espanhol, não era fiscalizada para ver se eles estavam certinho lá, se os soldados estavam lá pegando as riquezas e trazendo para cá, eles estavam fiscalizando. À medida que o tempo foi passando, nessa invasão, os governantes espanhóis estavam com outra preocupação, não era? Era a questão da invasão napoleônica. Olha, tem que resolver esse BO primeiro, para depois a gente voltar lá na Espanha, né, na América Espanhola. Às vezes eles nem tinham tempo, né, de depois organizar aquilo lá. Quando eles começaram a fazer isso, houve uma brecha para quê? Para as rebeliões na América. Porque o que vai acontecer? Aqui na América Espanhola também vai ser aquele famoso triângulo, porém vai ser um pouco diferente. Nessa primeira, no topo aqui, é os famosos chapetones. O que são esses chapetones? São espanhóis que moram aonde? Na América Espanhola. Abaixo um pouquinho, o que são? Os crioulos, né? O que são os crioulos? Filhos de espanhóis que nasceram na América Espanhola. Percebe? Esse aqui é o auge do poder, tem poder político enorme. Esse aqui não tem tanto poder político, ou quase não tem poder político, mas ele tem privilégio. Aonde ele está? Na camada alta. Assim como na Idade Média tinha as camadas, vai descendo, você vai só perdendo. Abaixo aqui tinha quem? Indígenas. E quem mais? Mestiços. Quem são os mestiços? Filhos de indígenas com crioulos, com chapetones e assim vai. E na base, aquilo que é de mais ruim, que não tinha nada, né, a não ser trabalhar, quem estava? Escravos e também indígenas, escravos africanos e também aqueles indígenas que estavam aqui, né? Lembrando, escravos africanos e escravos indígenas, não os indígenas. Bom, então tá aqui. Muito poder, sem poder, mas privilégio. Nem poder, nem privilégio. E esse aqui, escravizado. É a pior base, né? Sendo assim, o que vai acontecer?
Esses crioulos aqui almejavam o quê? Poder. Não é? Porém, esses aqui eram espanhóis e eles eram respaldados, eles tinham o apoio de quem? Do governo espanhol. Né? O governo espanhol mandava para eles, né, as orientações e eles exploravam. Esses crioulos aqui, que não tinham poder político, imaginou o quê? Rapaz, eu tive contato com o iluminismo. Se eu estimular o pensamento dessa população aqui, né, eu posso adquirir o quê? Poder, assim como acontecia nas revoluções burguesas. O burguês estava lá na base, ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Né? Eu vou pegar o apoio no dia que eu estiver lá no poder, aí eu controlo a sociedade, não é assim? Bom, então por isso que eles teve essas ideias de iluminismo, liberdade e igualdade. Mas no fundo, lá os crioulos queriam liberdade para todo mundo? Não, por quê? Porque eles eram proprietários de terras e de escravos. Assim como aconteceu no Haiti e em outros lugares, o que ele vai pensar? Não, ela quer tal liberdade, ela quer mais a liberdade de comércio, liberdade da população, não, que é sempre assim, né? Eles querem liberdade financeira. Então ele vai conseguir convencer essas populações que já estavam revoltadas, né? E falar assim, opa, está acontecendo uma invasão napoleônica que ele não está fiscalizando aqui, ó. Os chapetones estão sozinhos, eles são minorias ainda, são menos pessoas do que os próprios crioulos. Então, é aqui que ele vai conseguir fazer o quê? Convencer essa população que chegar, ô pessoal, vamos tentar atacar que a gente consegue, porque nossa independência, esquece a Espanha e a vida vai prosperar para a gente, a vida vai melhorar, porque vocês vão ter melhores condições de trabalho e melhores condições de vida, porque você só tem uma boa condição de vida se você tem um bom trabalho. Não é por isso que você estuda? Eu vou estudar para quê? Para adquirir uma profissão bacana para mim prosperar na vida e ter uma vida boa, não é assim? Então essa é o contexto para a gente iniciar a atividade do PET 3 da quarta semana do 8º ano. Então a gente falou sobre esses processos de independência nas aulas anteriores, agora a gente vai diretamente em quem? Nos líderes, né? Conhecer esses líderes aí, ó. Então lá na página 71 ele traz Tupac Amaru, a fúria inca, não é? Já aqueles povos incas lá que já foram conquistados lá atrás. O mundo conheceu, ao contrário naquele dia, em Tinta, um pequeno povoado no sul do vice-reino do Peru, acostumada a ser explorada e maltratada pelas tropas do manda-chuva local, o espanhol Antônio Arriaga. A população mal conseguia acreditar que era ele quem dava seus últimos suspiros, pendurado pelo pescoço na ponta de uma corda, em plena praça central do vilarejo. Ao seu lado, comandando a execução, estava José Gabriel Tupac Amaru, vestido para a guerra, com o tradicional ornamento inca em forma de um sol dourado. No peito, convoca aos berros índios, mestiços e negros para lutar contra a dominação espanhola. Então o que acontece? A gente percebe que esse Antônio Arriaga era quem? Um chapetone. Já o Tupac Amaru era um crioulo. Né? O que ele pensava? Opa, a gente está vendo a brecha para fazer o quê? Para romper com essa estrutura aqui. Então o que ele vai fazer? Executar o chapetone, aquele que dava as ordens ali naquele local onde estava o Peru, porque aquele cara ali fazia o quê? Maltratava o seu povo. Na verdade, o nome de Tupac Amaru era José Gabriel, mas teve um lendário guerreiro chamado Tupac Amaru que fez diversas revoltas contra esses espanhóis aí. Então ele se autodominou Tupac Amaru II. Então vamos lá para a atividade número 1. Na região dos Andes, a difícil situação em que a população indígena estava submetida fez eclodir uma revolta que ficou conhecida como Rebelião de Tupac Amaru. Naquele 4 de novembro de 1780, com o corpo de Arriaga balançando atrás de si, Tupac Amaru grifa esse pedaço.
descendente da linhagem imperial dos Incas, fecha. Declarou que não existiam mais impostos e que os escravos estavam livres. Foi o início de uma rebelião que se espalharia pelos Andes e chegaria até os altiplanos bolivianos, diz Júlio Vera del Carpio, historiador da Casa da Cultura Peruana, em São Paulo. Quase 300 anos depois, os espanhóis desembarcaram na América, o Filho do Sol estava de volta. A imagem abaixo é uma nota de 500 inches, com a imagem de Tupac, grifa, Tupac Amaru II, líder do movimento Inca. Analise o documento e em seguida responda as questões. Então tá lá uma nota de 500, a imagem dele ali, né, bem indiano mesmo, né? Embaixo está escrito Tupac Amaru II na nota de 500 inches, né? Quem foi Tupac Amaru? Os dois pedaços que eu grifei, ele já nos mostra aí, ó. O que ele é? Descendente da linhagem imperial dos Incas, né? Naquele texto anterior. E depois, abaixo, o que a gente viu? Primeiro, eu só acrescentei mais um pedacinho aqui, por quê? Porque tudo que for revolta, rebelião, processo de independência, tem influência luminista. Então eu coloquei e influenciado por ideias iluministas, aí você vai completar, você só vai acrescentar esse aqui, ó, né, de explicação tanto minha ou pesquisa internet ou explicações anteriores, né, claro. Liderou, tá lá, ele fala que eu te pedi no enunciado da imagem de 500, liderou um movimento de independência da América Espanhola. Então a gente percebe que é um revolucionário que ele fez? Ele liderou o processo de independência da América Espanhola, aquilo que a gente estava lutando. Por que ele liderou? Qual foi a influência? Ele teve contato com ideias iluministas, aproveitou a invasão napoleônica para quê? Detonar os chapetones e determinar que a população abaixo dele estavam livres. Tem livres de quem? Do domínio espanhol. Então essa é a questão letra A. Ele vai fazer essas coisas sozinho? Não, ele vai unir a outras pessoas, principalmente o que a gente vai ver agora na imagem 2, né? O papel da mulher, né? Muitas às vezes a gente vê história e a gente não tem um protagonismo da mulher, mas aqui a gente vai perceber que a mulher sim teve um protagonismo em vários fatos históricos. Porém, o que acontece? Eles não colocam, eles colocam que isso tudo vai ficar a cargo do homem, e ele que vai se tornar o protagonista, né? Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. Letra B. Na imagem abaixo, você pode observar uma fotografia de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru II. Faça uma pesquisa em seu livro didático ou na internet e descubra o papel que ela exerceu na Revolução de Tupac Amaru. Bom, então você pesquisando na internet ou livro didático, você vai perceber o seguinte, tá lá, foi uma revolucionária. Por que revolucionária? Porque ela ajudou na revolução, ela contribuiu na revolução, ou talvez pode ter sido até protagonista, né? Alguns relatos dizem que ela que arquitetava os planos de Tupac Amaru, porém quem que ganha a glória é o homem, porque aqui nesse período era algo meio que machista, né? Então vai lá, foi uma revolucionária indígena que, ao lado de seu marido Tupac Amaru II, liderou uma rebelião contra o domínio espanhol. Não era isso que eles queriam, independência da América? E, como ele, sofreu martírio. O que é martírio? Perseguição. Quando você vê mártir ou martírio, é aquela pessoa que foi perseguida. Jesus Cristo, Ernesto Guevara, Tupac Amaru, a própria Micaela Bastidas e outros líderes sempre foram
perseguidos por quem? Por alguém que não estavam satisfeitas com os ideais deles, né? Ele estava propagando algo que poderia ser perigoso para quem? Para quem estava explorando, né? Aquele que queria um certo liberdade, né? Não é isso que é o lema do iluminismo, liberdade e igualdade. De execução, perseguição para executar. Toda vez que você vê martírio, lembra de perseguição. Pelos espanhóis, quando a revolta fracassou. Bom, professor, por que você não pôs aí, ele sofreu perseguição? Porque às vezes você vai encontrar em uma prova, em um livro, então é bom você absorver esse conceito aí, tá bom? Bom, questão número 2. Só lembrando, toda vez que se faz uma revolta, quando é para a classe popular, sempre fracassa. Pode ser que fracassa, porém o que vai acontecer? Ela vai influenciar outras gerações, não é? Se aqui eles ainda estavam presos, né, América Espanhola ou dependência, hoje a gente percebe o quê? Que foram construindo vários países, foram fragmentando a América Espanhola, não é? Então é porque houve uma vitória, não é? Ah, mas muitos países ainda é explorado por outros países. Sim, mas a luta sempre tem que ser diária, até a gente conseguir chegar naquele ideal de uma sociedade justa e igualitária. E você faz parte desse processo, você é um agente modificador, lembra? Então você vai estudar a história, vai pensar, porque história é quase iluminista, vai levar informações para você, para quê? Para você falar, não, realmente nossa sociedade está sendo muito explorada, a classe a qual eu pertenço de trabalhadores é explorado por esses políticos. Então o que eu vou fazer? Você tem algumas situações, até na questão do voto, é uma ação revolucionária, né? Você não escolher pessoas que irão te explorar no futuro depois de eleita, né? Questão número 2, vamos lá. Questão número 2, ele traz outra liderança, a questão lá do processo de independência do Haiti, que a gente viu em semanas anteriores, que é essa que vai servir de grande influência para os demais, né? Porque foi uma revolta feita por escravos, né? E ex-escravos. Então vamos lá. A Revolução Haitiana foi liderada primeiramente por Toussaint Louverture, considerado por muitos como o maior revolucionário negro das Américas. Em 1802, Toussaint foi preso por tropas francesas e enviado para a França, onde ficou até a sua morte, decorrente da má nutrição e tuberculose. A partir desse momento, a liderança da Revolução Haitiana ficou a cargo de Dessalines, que reiniciou a luta contra os franceses, derrotando-os de maneira definitiva em 1803. Em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência da ilha de São Domingos. A esse respeito, responda as questões abaixo. Então tem uma imagem 1, né, que tem Dessalines ali, né, com a roupa toda pomposa, né, toda bacana, né, de soldado, de líder, né. Então na primeira pergunta de questão de letra A, ele traz: qual a principal característica da luta pela independência do Haiti? Das demais, o que está de diferente? A gente viu lá, destacou bastante isso lá naquela aula da semana da Revolução do Haiti, não foi? Então a gente vai colocar o seguinte, que ela influenciou até na Conjuração Baiana, vocês lembram? Foi um movimento popular. O que é isso? De camadas populares, de camadas mais pobres, liderado por escravos e ex-escravos. Se eles estão liderados por classe popular, a tendência é o quê? Melhores condições de trabalho, porque eles estavam vivendo de forma exploratória, né? Então, se eles tivessem um bom trabalho, mais uma vez eu vou bater na tecla, eles vão ter uma boa condição de vida, porque ele vai ganhar um salário bom, então a vida dele vai ser melhor, não é? Então, o que eles vão querer? Melhores condições
condições de trabalho, melhores condições de vida. E ser escravo não é ter boa condição de trabalho. Um ex-escravo também não é. Por quê? Porque ele vai ter um certo pré-julgamento, um preconceito contra aquela pessoa que antes era escravo, né? Porque escravo bom é só quando você não precisa pagar por ele. Depois que você tem que pagar para ele, a população que domina eles, né? Aqueles senhores de escravos, vai achar eles ruins. Não, aqueles povos não, vou chamar outros povos. Assim aconteceu aqui no Brasil, não foi? Ao invés de eles inserir os escravos, aliás, os ex-escravos na sociedade, dar oportunidade para eles melhorar a condição de vida deles, o que eles fizeram? Não, já que eles querem se libertar, eu não vou ajudar eles não. Então isso foi um erro gigantesco que a gente traz um prejuízo social até os dias de hoje. Motivo pelo qual a gente tem que fazer políticas públicas para quê? Para corrigir esse erro aí, que foi um erro gigantesco, né? Então o que eles vão querer? Contra a escravidão, né? E o domínio francês. Além de melhorar as condições de vida, o que eles vão pensar? A gente só vai ter melhores condições de vida se a gente romper com quem? Com aquela pessoa que, ou aquela pessoa, instituição ou país que está fazendo o quê? Dominando o nosso. Então, se a gente acabar com essa dominação, quem que vai controlar a nossa região é quem? É os nossos próprios irmãos, né? Irmãos de sangue, irmãos de nação. Então será o povo haitiano que vai controlar os haitianos, né? Opa, então aí vai ter melhores condições de vida? Na teoria, sim, mas na prática vai funcionar dessa forma? Não vai. A gente percebe que, infelizmente, a pessoa, quando é eleita, eles modificam um pouco, né, ou muito aquilo que eles prometeram antes de assumir o poder, né? Seja por eleição ou seja por luta armada. Letra B. A qual, novamente, ele volta a perguntar isso. Então, você já pode ir acostumando com essa questão, o grupo social, né? A qual grupo social pertenciam os líderes da Revolução? Quem que estava pertencendo aqui? Se a gente está falando da Revolução Haitiana, é quem? Escravos e ex-escravos. Não é assim que funciona? É assim que a gente viu? Escravos e ex-escravos. Teve alguns que colocaram, alguns professores que eu dei uma olhada nos seus trabalhos, eles colocaram escravizados também. Você pode colocar escravizados ou escravos e ex-escravos. Qualquer um que você colocar lá, tá ótimo. Às vezes até classe popular também, às vezes, né, fica bacana ali. Bom, a qual grupo social pertencia aos líderes? Como eles estão vestidos, né? Então, letra C. Como eles estão vestidos? Como eles estão vestidos? Provavelmente a gente vai olhar, né? Eles colocaram lá como eles estão vestidos e eles não trouxeram nenhuma imagem, é como ele está vestido, né? Porque se você ir lá, porque normalmente nas perguntas deles, o que eles colocam? Eles colocam a imagem e pedem para você analisar a imagem, a roupa, né? Que até semanas anteriores eu falei assim, quando você for olhar eles pediram a classe social, eles te dão uma imagem, você vai olhar pela vestimenta, não é? Então aqui, ó, só tem um aqui, né, o Dessalines, e lá embaixo ele traz, é um erro aí, né? Como eles estão vestidos? Eles quem? Eu só estou vendo um, né? Então é no singular. Como eles estão vestidos? Então tá lá, ó. Roupas ou roupa, né, de um líder militar, não é? Ele tá todo pomposo lá, de chapéu, espada, né?
como se fosse um terno vermelho por baixo, tem várias vestimentas aí, né? E a bandeira ao fundo. Então dá uma correção aí nesse negócio aí, coloca como ele está vestido, acho que ficaria melhor, porque não tem mais outras pessoas na imagem. Qual é a impressão que as imagens lhe causam? As imagens, só tem uma imagem aqui, então eles erraram mais uma vez. Ó. Qual que é a impressão? Isso é pessoal. Então, você vai colocar qual que é a imagem, qual a impressão que a imagem lhe traz, lhe causa, né? O que você acha? Interessante? Espanto? Não, mas se está falando de escravos, ele está ainda com uma roupa parecida com a roupa Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, ou outros liderança que teve guerra, né, que está todo composto, chapéu, né, parece uma roupa de Napoleão. Letra E, então essa é pessoal, a letra D, né? A E também vai ser pessoal. Ó. Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta aos líderes da Revolução Haitiana, o que você diria a eles? Você diria algo para ajudar eles a inspirar eles nessa luta ou não? O que você falaria? Força, companheiro, vamos lá à luta, vamos vencer esses franceses, né, que desejam fazer o quê? Escravizar a população ao próximo. E assim você vai inventar, vai escrever qualquer uma coisa que você acha seria bacana para você, né? Questão número 3. Na América do Sul, os principais líderes da luta pela libertação das colônias espanholas foram os crioulos Simón Bolívar e José de San Martín. A esse respeito, responda consultando seu livro didático ou a internet. Registre as principais informações biográficas sobre Simón Bolívar e José San Martín. Biografia é o que? Escrever sobre a vida. Biologia, vida escrita, né? O que é essa vida escrita? Vamos colocar lá, se você for colocar aqui, você escreve até um livro a respeito dessa população, mas vamos dar uma breve resumida para a gente não se estender muito. Tá lá, Simón Bolívar foi um militar venezuelano que teve papel fundamental no processo de independência. A gente está falando de independência, né? De 5 países na América do Sul: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Tudo rodeando o Brasil ali, percebe? Ah, mas por que não aconteceu no Brasil? Porque no Brasil, não lembra? América Portuguesa, que é a América Espanhola. E nas aulas anteriores a gente viu que naquele quadrinho lá, pedir lá, líderes, Simón Bolívar aparecia em vários deles, né? Então ele contribuiu, apesar de ser só venezuelano, ele contribuiu na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. E ao final, qual que era o desejo de Simón Bolívar? Transformar esses vários países em um só, para ficar bastante forte, para também fazer o quê? Fazer frente aos países europeus, né? Que praticamente os europeus quase que de forma unânime, quase, né, entre aspas, né? Eles se uniram contra os povos americanos, né? Claro que eles tiveram as divergências dele, por quê? Porque eles foram fominhas demais, né? Queria riqueza e queria um roubar ao outro. E aqui não. Eles conseguiram fazer essa união, Simón Bolívar? Não. E José San Martín, quem foi? Foi um general argentino, governador e patriota que serviu o exército espanhol na Europa ao longo da vida, antes de voltar para a Argentina para liderar a luta da independência da América Espanhola. Bom, então a gente percebe que José San Martín muito cedo foi servir lá a Espanha, morou na Espanha, serviu o exército espanhol, porém o que ele fez? Ele tinha aquele amor argentino, né, que a gente percebe bem em jogos de futebol, os argentinos é bem raçudo, bem patriota, né? Quando ele voltou para a Argentina, o que ele fez? Que isso, minha terra natal, eu sou nativo. O que é nativo? A minha origem é na Argentina. O que eu vou fazer?
Eu vou pegar o aprendizado que eu tive lá na Espanha e fazer o quê? Opa, vamos dar um passo nisso aí, vamos fazer o quê? Procurar lutar pela nossa independência, romper com esse povo e deixar a Argentina livre. E falando de futebol, a gente percebe que hoje temos uma Copa aí, né? Ou um campeonato chamado Libertadores da América. E tem países de vários locais da América, não tem? Bom, por que Libertadores da América? Porque é uma homenagem a esse campeonato que une o povo américo, né? O que o Simão Bolívar queria? A unificação desses países. Então, um campeonato onde vai unir os países, né? Então, essa Libertadores é libertar quem? A América do domínio espanhol e juntando agora o Brasil, né? Que o Brasil inclui nesse Libertadores. Então, quem são esses Libertadores? Em homenagem a quem? Simão Bolívar, José São Martin, Dom Pedro, né? Então todos esses são considerados Libertadores da América. Por isso o motivo pelo qual a Copa, o campeonato que acontece em vários locais da América é chamado de Copa Libertadores da América, né? Que o Flamengo será campeão mais uma vez. Pessoal, aqui a gente encerra o PET 3 na quarta semana, né? Semana que vem a gente vai dar início ao PET 5, né? Que já está disponível para a gente. Aliás, o PET 4, né? Então fica aqui, até a próxima, muito obrigado e bons estudos. Valeu? Só lembrando, dá uma curtida lá no vídeo lá para a gente ter mais divulgação, né? E para mim ter um certo controle também de quem dos meus alunos estão assistindo esse vídeo. Ou comentem lá, tá bom? E também pode compartilhar, porque em toda Minas Gerais, né, os alunos dos 8º anos são as mesmas atividades. Se vocês gostam das minhas explicações, passem para eles também, ajudar eles, beleza? Valeu e um abraço!